paz do Senhor, bem-vindos ao canal Um Cristão Espelho. Vamos meditar na Palavra de Deus. Hoje estamos aqui para continuar nossa série de reflexões na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, hoje a partir do versículo 17. Amém? Vamos lá? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amigo, antes, deixe seu like, curta e compartilhe. Eu sei que Deus está abençoando a sua vida, abençoe a vida de outros. Ajude-nos no projeto desse canal, para que esses vídeos de estudo, de reflexão, possam chegar mais longe. O nosso colaborador aqui é você. Amém? Para nos ajudar neste projeto. Olha, o que está vestido do capacete da salvação? O que está com o capacete da salvação em nossas mentes? Ter a salvação em mente ou como uma proteção para a nossa mente, para o nosso coração? Será que Paulo queria dizer restritamente a respeito só sobre a nossa salvação? Sobre a salvação de nossas almas? Ou sobre uma proteção em nossas mentes que resulta em um tipo de salvação? Ou seja, o capacete da salvação. Algo que a gente devesse manter em mente, como as promessas de Deus em relação à nossa salvação. Quando diz lá, vamos ler essa referência. Promessas essas que trazem uma certa convicção, A referência está aqui, João 6, 37 a 39, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, será que isso é isso? Eu creio, Mas será que Paulo, no seu contexto, queria dizer sobre manter isso em mente, manter isso na cabeça? Essa certeza, manter essas promessas, para que a gente não desanime, porque é uma batalha, precisamos ter uma proteção na cabeça, Precisamos ter em nossa mente uma certeza arraigada e firme de salvação. É porque sabemos que existe alguém do outro lado querendo se opor, querendo frustrar esse pensamento em nossa mente. Uma conduta moral e mental que protege nossas vidas contra ataques em nossas mentes, tais quais dúvidas sobre nossa comunhão com Deus, pensamentos que nos contaminam, tais quais Jesus enumerou quando falou que do coração do homem procedem toda sorte de males, Que do coração do homem sai tudo aquilo que contamina o homem, Então a gente ter uma conduta, uma moral, conduta íntegra, uma conduta tal que venha a proteger a nossa vida contra ataques à nossa mente, ataques que vêm muitas vezes de nós mesmos, nem sempre do inimigo, Sobre tal coisa encontramos na Bíblia em Filipenses 4, 7 e 8, quando diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará
coração e os pensamentos de vocês em Cristo, né? Ou seja, uma comunhão com Deus que resulta em paz e, por conseguinte, protege nossos corações, ou seja, a fonte de nossa vontade, a fonte de nossos projetos, né? A fonte de nossa vida, contra todo o pecado que nos contamina e afasta de Deus. Outro texto, 1 Timóteo 1,19, fala de uma boa consciência, ou uma mente que está tranquila diante de Deus e dos homens. Mas quando fala de proteção, aí vamos voltar para a ideia de proteção, né? O capacete da salvação, né? Capacete da salvação pode trazer também a mesma ideia de uma salvação que protege, né? Então, quando se fala de proteção, isso traz a mesma ideia de uma salvação, capacete da salvação, mas é uma salvação que protege, né? Traz essa ideia. Assim como nós já falamos lá sobre a justiça, né? A couraça da justiça, sobre o cinturão da verdade, que são vestes, né? Ou seja, uma justiça que veste, uma verdade que veste, né? Serve como vestes espirituais, vestes morais, né? Como parte desta proteção que nos veste, também a salvação de Deus sobre a nossa vida vem como uma proteção que nos veste, né? Assim sendo, a salvação a nós outorgada por Cristo Jesus não apenas nos veste ou vem sobre a nossa mente e cobre e contagia, né? Todo o nosso raciocínio, toda a nossa consciência, os nossos sentimentos, nos deixando em paz com Deus, como também serve como uma proteção contra os ataques que vêm de fora, ou seja, não só nos ajuda com o que tem dentro, mas também contra os ataques que vêm de fora, né? Uma boa consciência, uma paz que excede todo o entendimento, saber que temos o perdão dos nossos pecados, mantém em mente a viva esperança de nossa redenção em Cristo Jesus, a vida eterna, o arrebatamento, os galardões, as promessas que Deus nos deu, como eu já li aqui, né? Essa promessa que Jesus falou que ninguém arrebatará de sua mão, ou seja, isso mostra que a gente precisa estar tranquilo quanto a respeito da parte de Deus, nós estamos seguros. O amor de Cristo, a certeza viva que Paulo diz, o que nos separará do amor de Cristo? Pois é Deus quem nos justifica. Paulo estava muito certo, estava muito firme. A gente muitas vezes não está tão firme assim como Paulo. Muitas vezes a gente está vacilante, né? E o demônio usa esse vacilo para nos atormentar, né? Deus nos dá a paz, mas o inimigo quer tirar a paz nossa ali com incertezas, né? Então vem esse capacete da salvação, é uma proteção contra esses ataques do inimigo, né? É manter em mente as promessas de Deus, é manter uma conduta moral que nos protege contra esses ataques que vêm de dentro, ou seja, a nossa carne, pecados que nos contaminam e nos afastam de Deus, e contra os ataques que vêm de fora, né? A comunhão constante, a comunicação constante do Espírito Santo em nossa vida, sempre dizendo que somos filhos de Deus, né? Que Ele comunica com o nosso espírito. Temos o nome escrito no livro da vida, tá? Quando as pessoas vinham alegres, falam Jesus, até os demônios nos submetem, os discípulos vinham falando isso, e Jesus virou para eles e falou, olha, alegre-se porque vocês têm um nome escrito no livro da vida. Ou seja, esse tem que ser o real motivo da vossa alegria, né? Isto são convicções ou certezas, as quais arraigadas, bem fundamentadas na nossa mente, na nossa alma, nos deixa fortes e ousados na batalha, né? Quando Elias, né, diante dos profetas Baal, caçoava, zoava deles, né? Usava ali as suas próprias mitologias, né, para falar, Baal está viajando, está conversando com alguém, por isso não está te dando atenção, está dormindo. Olha, o Senhor Deus não dorme,
O Senhor Deus não precisa viajar, Ele está em todos os lugares, né? E o Senhor Deus está sempre pronto para conversar com você, mesmo que Ele esteja conversando com milhões de pessoas nesse exato momento. Então, você pode ter certeza que o Senhor falou é inabalável, né? Mantenha essas certezas, essas convicções em sua mente. Mantenha uma boa consciência, né? Mantenha-se em paz com Deus, né? E saiba que você estará tranquilo diante de Deus, com o capacete da salvação, né? E João deixa para nós um recado que também corrobora esse argumento de Paulo. Eu gostaria de ler para a gente concluir, em parte, nossa reflexão hoje. Veja o que João fala. Primeira carta de João, capítulo 3. Ele está falando sobre o ódio de um irmão para com o outro, que isso não é de Deus, né? Que isso é de maligno. Então ele fala algo interessante. A partir do versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos amar e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade, fechados-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Olha, aqui tem um conselho de João. E nesse conselho, ele vai falar uma outra coisa lá importante sobre essa questão do capacete da salvação. E os irmãos prestem atenção. Com base nesse conselho, ele fala, olha, que nós devemos fazer o bem para o nosso irmão, para o nosso próximo. Se a gente vê o nosso próximo em necessidade, a gente não deve evitar, a gente não deve ignorar, a gente não deve fingir de cego, a gente deve ir lá, a gente não deve endurecer o nosso coração e achar, não, ele está assim porque ele merece, ele plantou e está colhendo, né? E não deve ser duro, né? A gente não deve amar de palavra, a gente não deve amar só de língua, a gente deve amar de fato, ou seja, é algo prático que todo mundo vê o nosso amor, não é algo que a gente apenas diz, mas as pessoas veem, as pessoas percebem, e de verdade, ou seja, as pessoas não devem apenas perceber, isso deve ser real, porque muitas vezes tem pessoas que praticam atos de amor, mas são apenas obras vazias, eles não amam de verdade, como diz lá na carta de Paulo, né? Quando ele fala, ainda que eu desse meus bens para os pobres. Aí muitas pessoas vê amor nisso, né? Aí ele fala, mas se não tivesse amor. Ou seja, existe a possibilidade de alguém fazer bens para as pessoas, mas não ter amor. E aí João está falando, então você tem que amar de verdade, né? E nisto, aí vem o conselho que fala sobre capacete de salvação. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele, perante quem? Perante Deus. Tranquilizaremos os nossos corações. O nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus sabe das nossas limitações, né? Haverá alguma falha nossa. Mas, amados, se o nosso coração nos acusar, se o coração não... Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Então, o que eu gostaria que você meditasse é nessa parte aqui. Diante dele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior
que o nosso coração conhece todas as coisas. Mesmo se você está diante de Deus, na sua conduta diante de Deus, uma conduta santa, mesmo assim, ainda vem o inimigo tocando flecha, tocando coisa para poder te deixar fraco, né? Isso vem, mas você vem diante de Deus, e Deus conhece todas as coisas, e Ele sabe melhor do que o inimigo o porquê de cada uma daquelas situações que o inimigo está querendo te acusar, né? Você chega perante Ele e Ele te justifica, como diz Paulo, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica, né? Se é o próprio Rei que nos declara justo, se é o próprio Rei que nos imputa a sua justiça, então quem pode dizer o contrário? Ainda nesse versículo, temos sobre a espada do Espírito. No versículo 18, temos sobre a oração. Nós estaremos meditando isso em outra ocasião, né? E fique com Deus, a paz do Senhor, né? Estamos concluindo essa série de reflexão, né? Possivelmente mais uns 4 ou 5 vídeos. E nos ajude com sua oração, nos ajude compartilhando, comunicando com outras pessoas o projeto desse canal, que é para abençoar vidas com a palavra de Deus. Fique com Deus, a paz do Senhor.